Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Preço médio dos combustíveis recua em todo o Brasil. Porteiro preso há 3 anos apenas por reconhecimento de foto deixa a prisão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Você lembra do caso do porteiro preso há 3 anos apenas por reconhecimento fotográfico? Nós contamos essa história aqui no Jornal da Record, pois ele acaba de sair da prisão. E o Leonardo Aque atualiza as informações para a gente direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, a alegria foi muito grande, principalmente por conta dos 3 anos em que o Paulo Alberto Costa ficou preso depois de ser reconhecido por foto retirada de rede social. Agora, na saída do complexo de Jericinó, ele foi abraçado pela irmã e pela mãe. Uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro, mas com um reencontro bem caloroso. Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça já havia determinado a soltura do porteiro, acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que o Tribunal de Justiça do Rio só emitiu o alvará de soltura nesta sexta-feira. O Paulo foi reconhecido por diferentes vítimas por uma foto retirada das redes sociais e incluída no mural de suspeitos da delegacia. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram que não existe prova suficiente para a condenação por um suposto crime de roubo. Além disso, determinaram que os demais casos devem ser reavaliados pelos juízes competentes. Salce. Obrigada, Léo. Já falamos de novo. Agora, o caso do menino Nicolas. A Justiça de São Paulo determinou a transferência da criança na próxima segunda-feira para Santa Catarina. Nicolas, de 2 anos, estava desaparecido desde o final do mês passado e foi encontrado em São Paulo com um casal desconhecido da família. Os dois estão presos preventivamente. O menino vai ficar em um abrigo em São José, onde mora a família dele. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai apresentar na segunda-feira o relatório final das investigações sobre a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Assunto para o Vinícius Rangel, direto de Belo Horizonte. Oi, Vinícius, boa noite. Boa noite, Salso. O documento vai ser apresentado após 1 ano e 6 meses da morte da cantora. O bimotor com Marília Mendonça e a equipe saiu de Santa Genoveva, em Goiânia, e caiu minutos antes de pousar em Caratinga, no interior de Minas Gerais, em 5 de novembro de 2021. A aeronave foi encontrada em um riacho da cidade. Marília tinha 26 anos e deixou um filho. Além da cantora, morreram no acidente aéreo o piloto, o copiloto, um produtor e um assessor. O relatório final do CENIPA tem como finalidade a prevenção de acidentes e não a busca de culpados. O documento ainda deve propor medidas que melhorem a segurança de voo. Salce. Obrigada, Vinícius. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou que o desmatamento na floresta amazônica caiu mais de 60% em abril. O Matheus Escavazini explica melhor esses dados para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salce. A queda interrompe 2 meses consecutivos de números elevados. Os dados apontam que houve recuo de 68% no desmatamento em abril desse ano, comparado ao mesmo mês do ano passado. A área total desmatada no mês passado foi a menor para o mês de abril desde 2019. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, a queda é de 40%. O estado de Mato Grosso concentra 1/3 de toda a área desmatada na Amazônia Legal. Salce. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. A região norte da Espanha foi surpreendida pela neve após semanas de uma onda de calor. O fenômeno foi registrado nas áreas montanhosas das Astúrias e deixou os telhados das casas cobertos de neve. A chuva também voltou em outras regiões. A Espanha registrou temperatura recorde para o mês de abril. Os termômetros chegaram a marcar 40 graus Celsius em plena primavera. O número de travessias de migrantes para a Europa pelo mar Mediterrâneo atingiu um novo recorde.
Entre janeiro e abril, mais de 42 mil entradas irregulares foram registradas na União Europeia. Todos os migrantes chegaram ao bloco pelo Mar Mediterrâneo. Com isso, o número de travessias aumentou quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado. As autoridades europeias afirmam que os contrabandistas têm cobrado preços mais baixos e, para compensar, levam um número maior de pessoas nas embarcações precárias. De volta ao Brasil, o preço médio dos combustíveis caiu nos postos de todo o país. É o que mostra o levantamento mais recente da ANP. O Leonardo Ack está de volta com a gente com os detalhes. Oi, Léo. Oi, Salsi. Olha, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro da gasolina chegou a R$ 5,49 nos postos de todo o país. Isso representa uma queda de 0,54% entre os dias 7 e 12 de maio. Já o preço médio do etanol foi de R$ 4,09. O recuo foi de 1,45% na comparação com a semana anterior. Já o diesel registrou a 13ª queda consecutiva. O custo do litro passou para R$ 5,57, o que significa mais de 2% de queda. Agora, ainda nesta sexta-feira, os dados da inflação divulgados pelo IBGE mostram que o preço dos combustíveis, no geral, recuou 0,44% no mês de abril. Foi a primeira queda desde dezembro do ano passado. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas explicações. A Rússia admitiu que foi forçada a recuar na cidade estratégica de Bakhmut após uma reação da Ucrânia. Segundo autoridades russas, o recuo serve como estratégia para reagrupar as tropas na região. Já o grupo paramilitar Wagner, que colabora com o exército russo, chamou a movimentação de derrota. As forças ucranianas lançaram um ataque ao norte da cidade com mais de 1.000 soldados e 40 tanques. Bakhmut, no leste da Ucrânia, tem sido palco de intensos combates nos últimos meses. Os Estados Unidos anunciaram que vão aumentar a presença militar no Golfo Pérsico. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Juliana Rios. A Casa Branca anunciou uma série de medidas para reforçar a postura defensiva na região. O Golfo Pérsico é um braço do mar localizado no Oriente Médio e banha países como o Irã, Arábia Saudita e Catar. A decisão de reforçar a área é uma resposta à apreensão pelo Irã de embarcações comerciais no Golfo, incluindo, no final de abril, um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall, que se dirigia aos Estados Unidos. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, o país já atacou ou interferiu em 15 navios de bandeira internacional nos últimos 15 anos. Ainda, segundo Kirby, os Estados Unidos não vão permitir que potências estrangeiras ou regionais ponham em risco a liberdade de navegação nas hidrovias do Oriente Médio. De Orlando, Juliana Rios. E a primeira linha de ônibus autônomos do Reino Unido vai começar a operar na segunda-feira. A rota fica na Escócia e tem 22 quilômetros. Os ônibus contam com um sistema de inteligência artificial, câmeras e radares para detectar outros veículos e pedestres na via. Num primeiro momento, haverá funcionários nos ônibus, que devem assumir o controle em caso de emergência. A legislação britânica ainda não permite a circulação de veículos totalmente autônomos nas vias públicas. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ampliou para todos os públicos a vacinação contra a gripe. A meta é vacinar 90% da população. Em São Paulo, a vacina começa a ser oferecida nos postos de saúde a partir de segunda-feira. A Adriana Perrone tem os detalhes. Adriana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Até aqui, a vacina estava sendo oferecida apenas para crianças de até 6 anos, adultos com mais de 60 e pessoas que fazem parte de algum grupo prioritário. Agora, a vacinação será ampliada para toda a população acima dos 6 meses. Com o inverno se aproximando, a Secretaria de Saúde da capital quer prevenir e aumentar a taxa da população vacinada contra o vírus da gripe. Atualmente, o percentual de imunizados é de 26%. A vacina ajuda a aliviar os sintomas da gripe, evitando internações. Desde que a campanha começou há pouco mais de um mês, já foram aplicadas mais de 1 milhão de doses da vacina contra a influenza aqui na capital paulista. Salsi? Obrigada, Adriana.
O lucro da Caixa Econômica Federal foi de quase 2 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. A presidente do banco disse que a instituição quer estimular os investimentos na poupança. Esse é o primeiro balanço sob a gestão da nova direção do banco. A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, e outros dirigentes deram detalhes em uma coletiva de imprensa em São Paulo. O relatório de resultados aponta que a Caixa Econômica Federal terminou o primeiro trimestre do ano com lucro de 1 bilhão e 900 milhões de reais, queda de quase 24% em comparação ao mesmo período de 2022. A inadimplência passou de 2,09% no último trimestre do ano passado para 2,73% no primeiro trimestre deste ano. Para os próximos meses, a instituição planeja abrir novas agências físicas, movimento contrário aos bancos privados. Outra meta é ampliar o programa Minha Casa Minha Vida, aumentar a oferta de crédito e estimular o brasileiro a voltar a aplicar na poupança. A poupança, ela é uma operação segura, que não paga imposto de renda e que há uma cultura no Brasil, e é importante desenvolver essa cultura da poupança. Joias que pertenceram a uma bilionária austríaca ligada ao nazismo foram leiloadas pelo equivalente a mais de 760 milhões de reais. A coleção tem mais de 700 joias. A dona era Heidi Horten, que já morreu. Ela foi casada com um alemão ligado ao nazismo. Por enquanto, 250 peças foram leiloadas por um valor equivalente a mais de 760 milhões de reais. O montante superou o recorde da coleção da estrela de Hollywood, Elizabeth Taylor, arrematada em 2011 pelo equivalente hoje a 490 milhões de reais. E o uso da tecnologia conseguiu revelar um detalhe jamais visto a olho nu em uma obra do pintor Pablo Picasso. A descoberta foi parte de um experimento feito por um museu dos Estados Unidos. Após desconfiar de uma imagem no quadro, uma pesquisadora utilizou um equipamento de última geração para encontrar a pintura de um cachorro, escondida sob uma camada fina de tinta. A suspeita é de que Picasso o tenha removido intencionalmente. A obra foi feita quando o pintor tinha 19 anos, em 1900. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.